Então hoje vamos ver métodos de previsão de estrutura terciária, principalmente em proteínas, vamos concentrar nas proteínas, e vamos começar por ver estes métodos com base em estruturas conhecidas. Portanto, são estes knowledge-based, estes métodos baseados naquilo que nós já conhecemos. Vamos ver duas abordagens um pouco diferentes. Primeiro, modelação por homologia, em que nós temos uma sequência de uma proteína cuja estrutura desconhecemos, mas conhecemos estrutura de algumas proteínas com uma boa homologia de sequência. Então conseguimos fazer um alinhamento com essas proteínas de estrutura conhecida e assim modelar a estrutura da nossa proteína. Depois vamos ver também o protein spreading ou fold recognition, que se aplica àqueles casos em que pode haver ainda homologia estrutural, mas a homologia na sequência é tão baixa que não conseguimos simplesmente fazer um alinhamento com os templates. Então precisamos de uma informação mais genérica, estatística, acerca de correlações entre sequência e estrutura e tentar montar assim a estrutura da sequência cuja estrutura não conhecemos. Seja como for, em ambos os casos nós estamos a modelar a estrutura com base naquilo que nós conhecemos, as estruturas conhecidas. Então vamos começar por ver modelação por homologia. A ideia básica aqui é que nós temos uma proteína X, cuja sequência nós conhecemos, mas cuja estrutura não conhecemos e queremos modelar, queremos descobrir a estrutura. Nós vamos encontrar uma ou mais proteínas que tenham uma sequência semelhante a X ou a parte de X. Esta sequência pode não ser na proteína inteira, pode ser só em domínios ou partes da proteína. E agora vamos modelar a estrutura da nossa proteína X com base em todos estes templates, todas estas estruturas conhecidas com uma boa homologia de sequência, com pelo menos partes da nossa proteína. A motivação para isto é que conhecer a estrutura de uma proteína é importante para perceber a sua função, para prever a interação com outras proteínas, para prever o que é que vai acontecer se nós causarmos uma mutação, se quisermos alterar os seus efeitos e assim por diante. Portanto, perceber a estrutura é importante, é um passo importante, tem muitos processos no estudo do funcionamento das proteínas. E a previsão computacional pode ser muito mais fácil de fazer do que determinar experimentalmente a estrutura. Portanto, há uma motivação forte para tentarmos obter esta estrutura a partir da sequência, sem ter de fazer a parte experimental. É importante perguntarmos, no entanto, porque é que isto deverá funcionar. Porque é que o facto de termos uma estrutura conhecida com uma sequência semelhante à sequência da nossa proteína de estrutura desconhecida nos há de informar acerca da estrutura da nossa proteína. E a ideia aqui é que as proteínas são ajustadas pela evolução, vão evoluindo e selecionadas pela seleção natural de forma a terem uma estrutura bem definida e manterem-se naquela estrutura. Em geral, se há mutações que causam alterações estruturais, vão afetar muito o funcionamento da proteína e provavelmente vão ser eliminadas por seleção natural. Por outro lado, se houver alterações na sequência que não afetam a estrutura, essas possivelmente vão se espalhar de geração em geração. Então, tendencialmente, quando nós temos sequências parecidas, provavelmente todas aquelas mutações que foram acumulando, que foram passando o crivo da seleção natural, são mutações que não afetam muito a estrutura. Então, em princípio, nós podemos considerar que proteínas com uma boa homologia de sequência vão ter uma estrutura praticamente idêntica. Além disso, sabemos também que o espaço de possibilidades de sequência é muito grande. Suponham, por exemplo, que nós temos 200 resíduos, uma proteína com 200 resíduos, temos 20 elevado a 200 combinações diferentes possíveis de aminoácidos. Se nós encontramos duas sequências que são semelhantes, é quase certo que elas descendem de um ancestral comum recente. Estatisticamente é praticamente impossível que isso surja por coincidência. Portanto, este será a base teórica da modelação por homologia. É favorecida as mutações que não afetam a estrutura e semelhanças na sequência indicam que as proteínas são parentes próximos, portanto, provavelmente partilham a estrutura. Agora, a questão é quão semelhantes as proteínas têm que ser para que a modelação por homologia seja fiável.
O que nós estamos a fazer é simplesmente fazer o alinhamento de uma proteína de estrutura desconhecida com uma estrutura conhecida, fazer o alinhamento pela sequência e depois modelar a estrutura dessa forma. Para tentar determinar quão semelhantes é que têm de ser, no fundo o que temos de fazer é olhar para proteínas desconhecidas e ver, comparar as diferenças estruturais e as diferenças nas sequências. E esta foi, temos aqui uma primeira tentativa de classificar isto, em 1986, e basicamente o que fizeram aqui os autores foi comparar as estruturas de proteínas diferentes. Portanto, temos aqui no eixo dos Y o RMSD, já vimos na sessão anterior, Root Mean Square Deviation, temos uma medida em Angstrom da raiz da média quadrática das diferenças dos átomos. E aqui no eixo do X temos a percentagem de identidade na sequência entre estas proteínas. E o que podemos ver, a escala aqui da percentagem de identidade está ao contrário, começa no 100, vai ali para o 0, mas podemos ver que quando a identidade é grande, o RMSD é bastante baixo. Portanto, quando a identidade de sequência é grande entre os pares de proteínas, a estrutura é praticamente igual. Quando chegamos aqui por volta dos 40%, começa a subir cada vez mais rápido. Portanto, basicamente, o que os autores concluíram, com base nesta amostra de estruturas e sequências, foi que uma identidade de sequência de mais de 40% é segura. É segura, nós temos aqui RMSDs abaixo de 1.2 angstrom, são desvios bastante pequenos. Entre os 40% e os 20%, estamos aqui nesta zona de penumbra, em que o RMSD já começa a subir e abaixo dos 20% de identidade não é fiável, porque depois começa o gráfico a disparar para cima e já temos insuficiente identidade para conseguir fazer modulação por homologia. Portanto, as estruturas começam a tornar-se muito diferentes. Claro que isto foi uma primeira abordagem com aquela amostra relativamente limitada. Temos aqui em 1991 uma tentativa um pouco mais exaustiva e com uma base de dados maior para refinar estes limites. E, essencialmente foi com esta base de dados com mais proteínas e quantificar as semelhanças de estrutura e de sequência e propor uma curva limite que ficou conhecida como esta curva HFSP por causa daquele programa e da base de dados, Homology Derived Structures of Proteins, e essencialmente o que fizeram foi algo parecido, comparar a identidade de sequência para estruturas homólogas. Estas são estruturas com um RMSD no carbono alfa menos 2,5 angstrom e 60% de identidade na estrutura secundária. E depois procurar aí uma fórmula empírica para qual é que seria o limite que separava, o limite na identidade de sequências, que separava as estruturas homólogas de estruturas não homólogas. E agora temos aqui uma fórmula horrível que numa gama entre 10 a 80 aminoácidos alinhados, o limite de percentagem de identidade que nós temos de ter será em função do tamanho do alinhamento, este 290.15 vezes o comprimento do segmento alinhado elevado a menos 0,56 qualquer coisa. Agora, como é que foi obtida esta curva? Isto é basicamente um ajuste neste gráfico em que viram qual é que é a região onde temos estruturas homólogas, portanto com boa identidade de estrutura secundária e um RMSD baixo, e a região onde começamos também a ter estruturas que não são homólogas. Nota que também podemos ter estruturas homólogas aqui, mas já vêm misturadas com estruturas não homólogas. Essencialmente, o que temos aqui é a percentagem de resíduos idênticos e aqui o tamanho do alinhamento que conseguimos fazer entre as duas proteínas. Se nós fizermos um alinhamento bom, por exemplo, com mais de 80 comprimentos, resíduos, acima dos 25% de identidade, já temos só estruturas homólogas. Pelo menos nesta base de dados. Mas conforme o tamanho do alinhamento vai sendo mais pequeno, nós vamos precisar ter uma identidade maior para garantir que a estrutura é homóloga, porque senão podemos ter estruturas também que não são homólogas. E esta curva aqui, para estas duas regiões, é que foi determinada empiricamente como sendo isto. Portanto, basicamente, aquela fórmula muito feia serve para ajustar esta curva. Para mais de 80 de comprimento
são os 25% de identidade. Portanto, se tivermos um alinhamento grande entre a nossa sequência e a estrutura conhecida, com mais de 80 resíduos, basta que haja mais de 25% de identidade nesse trecho para que haja uma garantia que a estrutura é homóloga, mas se o alinhamento for mais curto, temos esta curva assim, com aquela forma que nos dá o limite de separação. Um pouco mais recente, 1999, com um conjunto maior de famílias e usando aquela base de dados do DALI de alinhamento estrutural, como vimos na semana passada, este autor fez uma comparação de verdadeiros e falsos homólogos e fez também a medição da proporção entre verdadeiros e falsos, conforme nós vamos afastando desta curva aqui. E então criou até uma fórmula em que temos ali um N, um parâmetro adicional, que é a percentagem de identidade em que nós nos afastamos da curva original, porque a curva original que está aqui ainda tem uma boa percentagem de falsos positivos. Se nós usarmos aquela, podemos ter muitas homologias sequenciais que não correspondem a homologias estruturais. E então eles propuseram um ajuste, desviar um pouco a curva, uma forma um pouco diferente e ainda mais complicada do que a outra, baseada nestas proporções entre os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Agora, a ideia não é vocês memorizarem estas diferentes curvas e fórmulas, mas a mensagem mais importante aqui é que nós não temos propriamente uma estrutura conceptual ou teórica que nos permita justificar qual é que é a identidade de sequência que precisamos para poder fazer modelação por homologia. O que nós podemos fazer é, empiricamente, tentar medir esse limite, comparando estruturas diferentes, com sequências diferentes, e vendo a partir de que ponto na diversidade de sequências é que começamos a ter cada vez mais estruturas diferentes. Portanto, isto foi, essencialmente, o que foi feito nestes três exemplos. Foi sempre comparar estruturas conhecidas e tentar encontrar aqueles limites a partir do qual a modelação por homologia é fiável. Notem também que isto não é uma divisão à faca. Nós não podemos dizer que é exatamente ali. Aliás, aqui, Roth, em 1999, propôs até esta curva parametrizada, porque é uma questão da proporção, ou a probabilidade de obtermos uma estrutura má ou boa, e conforme nós vamos mexendo esses limites, vamos tendo mais probabilidade ou menos probabilidade. Portanto, basicamente o que temos é, conforme a identidade vai diminuindo, vai aproximando daquela linha, vamos arriscando mais ter uma estrutura, enfim, com mais distância daquela que é real. Portanto, essencialmente, tenham atenção, quando estão a fazer modelação por homologia, à identidade das sequências. Vai depender um pouco do que é que estamos a fazer, portanto, especialmente se estiverem próximos destes limites empíricos, tenham bastante atenção aos resultados e tentar avaliar a estrutura que estão a prever. Vamos então ver como é que nós podemos fazer na prática a previsão por homologia, a modelação por homologia. O primeiro passo será encontrar os templates, que são aquelas estruturas conhecidas que nós presumimos serem estruturalmente homólogas à nossa proteína de estrutura desconhecida. E presumimos isso por causa da homologia de sequência. Uma forma prática de fazer isto é usar, por exemplo, este servidor do Swiss Model, está ali naquele URL, que vocês fornecem a sequência e ele procura na base de dados já de templates que se têm organizado, vai-vos identificar vários templates para várias partes da sequência e faz uma pesquisa que inclui os tais perfis por modelos ocultos de Markov, alinhamento por previsão da estrutura secundária da vossa sequência e comparada com a estrutura secundária das estruturas conhecidas, acessibilidade de solvente e assim por diante. Portanto, uma forma de fazer isto será usar este servidor que está bastante otimizado para procurar os templates para a modelação por homologia. Claro que vocês também podem fazer à mão no Protein Data Bank, por exemplo, procurando simplesmente por sequência. Isto pode ser adequado se vocês tiverem uma proteína, a sequência de uma proteína que é muito parecida com uma que já é conhecida. Tipicamente isso pode acontecer em que há a estrutura de uma proteína de uma bactéria e vocês têm a sequência de uma bactéria de outra espécie, mas que é muito parecida, a sequência é quase igual à original. Portanto, isso pode ser simplesmente ir lá buscar a proteína cuja estrutura já é conhecida. Depois, temos que fazer um alinhamento entre a nossa sequência e a sequência dos templates.
Pode ser um template, pode ser vários. No caso de haver vários templates, nós temos que fazer um alinhamento de múltipla frequência dos nossos templates todos e depois sobrepô-los, alinhá-los estruturalmente. Portanto, convém que alinhemos toda a estrutura que nós vamos usar para modelar a nossa sequência, de maneira a que depois possamos ajustar a nossa sequência àquela estrutura. Portanto, aqui basicamente vamos fazer um alinhamento da nossa sequência com a sequência das estruturas conhecidas. E pode ser preciso ajustar este alinhamento. O alinhamento de sequência vai otimizar a correspondência entre os aminoácidos na sequência, mas quando olhamos para a estrutura podemos ter problemas. Por exemplo, vamos supor que nós temos este template em azul, conhecemos a estrutura dele, e temos aqui, a cor de laranja, a sequência da nossa proteína que queremos modelar. E nós fazemos um alinhamento pela sequência e obtemos este alinhamento assim. Mas quando olhamos na estrutura, o que é que isto representa? Vemos que se nós fizermos este alinhamento, vamos ter a cadeia peptídica da nossa proteína com um grande buraco aqui, porque estes aminoácidos estão alinhados nesta parte e depois continua a cadeia aqui. E isto não é possível, nós não podemos ter uma ligação peptídica com este comprimento. Então isto vai nos dar problemas quando tentarmos modelar a estrutura, porque vamos ter ali um buraco enorme que não sabemos como resolver. Então pode ser necessário, quando olhamos para a estrutura, ajustar o alinhamento, por exemplo, alinhá-la assim, de forma a que eliminamos aquele loop daquele lado, mas aqui a cadeia peptídica já fica mais contígua e já não temos aqueles problemas estruturais. Portanto, se bem que o alinhamento seja feito de sequência e consequência, porque nós ainda não conhecemos a estrutura da proteína que queremos modelar, quando nós olhamos para o que é que isso representa depois na estrutura do modelo, podemos ter necessidade de refazer algum alinhamento. Em regra geral, há vários problemas que podem surgir. Podemos ter este tipo de falhas faciais na estrutura, nós não podemos esticar arbitrariamente a ligação peptídica, portanto aí temos de resolver alterando o alinhamento. Convém também evitar inserções ou deleções em elementos de estrutura secundária, porque os elementos de estrutura secundária são relativamente rígidos, por exemplo as hélices. Se nós inserimos ou apagamos uma parte, vamos afetar tudo o que vem a seguir. E então depois temos um problema para modelar a estrutura, porque ela vai ficar toda diferente. Partes da sequência podemos ter de alinhar com diferentes templates. Nós podemos ter uma boa homologia de uma parte da nossa proteína com um template e outra com outra, e aí podemos decidir com qual é que queremos alinhar. Claro, quando temos vários templates, temos de alinhar e superpor todos primeiro, que é para ter as estruturas todas na posição certa. Portanto, essencialmente, nesta fase em que nós estamos a alinhar a nossa sequência às estruturas conhecidas, temos de nos preocupar com estes pontos. Primeiro, as estruturas conhecidas, se forem mais do que uma, têm de estar todas alinhadas e superpostas, porque temos de ter, no fundo, uma estrutura consistente que nós possamos usar como andaimes para a nossa sequência. E depois, quando estamos a alinhar a nossa sequência a essa estrutura, temos de ver se faz sentido aquele alinhamento. Portanto, evitar falhas espaciais na cadeia e evitar destruir elementos de estrutura secundária. Um software que vocês podem usar para isto, que está relacionado com o Swift Model, este o ZipView, faz essa integração de alinhamento da sequência com a estrutura e vocês podem ver como é que a vossa sequência fica alinhada com a estrutura dos templates. Depois, temos o alinhamento, vamos criar a estrutura da cadeia principal. Basicamente, vamos seguir a cadeia principal do template e podemos agora tentar modelar, tentar otimizar um pouco essa cadeia principal. Portanto, podemos ter restrições nas distâncias entre os carbonos alfa, entre azoto e oxigênio, e assim, para avaliar aquele alinhamento. Nós vamos ver um pouco melhor aí quando virmos o threading, mas essencialmente nós podemos ter uma medida, digamos, da energia de pôr a nossa sequência naquela conformação correspondente àquela estrutura. Se tivermos zonas muito bem conservadas e muito bem alinhadas, podemos fixá-las, não precisamos de ajustar. Outras pode exigir alguma otimização. Por exemplo, nós tivermos algo deste género, vai ser necessário resolver aqui esta restrição, mesmo assim a ligação peptídica pode estar um pouco longe demais e ser necessário minimizar a energia aqui e ajustar um pouco a estrutura da proteína.
Portanto, nós vamos derivar estas restrições, estes vários pesos ou elementos da energia a partir das distâncias entre os átomos, os ângulos de Ebb, os ângulos de ligação e assim por diante, e vamos otimizar a energia. Eu vou falar nisto em mais detalhes na aula a seguir sobre modulação ab initio. Depois, temos de modelar algumas partes que podem estar desordenadas. Por exemplo, não temos nenhum dos templates que corresponde bem aí, ou os templates divergem acerca dessa parte. Portanto, podemos não ter uma boa definição nos templates e aqui vai ser necessário encontrar uma forma de modelar esse loop. Uma maneira de fazer isto é usando umas bases de dados que têm estruturas de partes das proteínas, portanto de trechos das proteínas, e vamos alinhar nas extremidades, ver quais é que correspondem às partes do loop que nós queremos modelar, e depois vamos encaixá-las umas nas outras até ter uma ideia, ter um conjunto de fragmentos que nos dão uma ideia da estrutura da nossa sequência. Portanto, essencialmente o que estamos aqui é ir à procura de fragmentos cuja sequência seja muito semelhante a partes da sequência que nós estamos a modelar e ver quais é que encaixam melhor estruturalmente para tentar ter uma ideia daquele loop. Vejam que, em todos estes casos, nós estamos a tentar fazer modelação com base em estruturas já conhecidas. Portanto, temos sempre bases de dados de templates, de loops, ou até de outras partes de cadeias laterais e assim, já vamos ver a seguir, mas estamos sempre a consultar essas bases de dados para procurar estruturas com sequência semelhante à nossa sequência. Uma alternativa é esta modelação ab initio, que eu vou falar melhor a seguir, mas é essencialmente ter uma função de energia que nós vamos minimizar para tentar obter a melhor estrutura possível com base em considerações de interações, de comprimentos de ligação, ângulos, etc. Mas esta forma, esta abordagem diferente, eu vou falar melhor a seguir. Depois, nós temos o nosso template, criámos o traço da cadeia principal, modelámos aquelas partes que não tinham muita correspondência no template, mas essencialmente agora temos a cadeia principal estabelecida. E agora precisamos de modelar as cadeias laterais. Sempre que há identidade entre a nossa sequência e a estrutura que temos nos templates, nós podemos usar a mesma conformação da cadeia lateral que há no template, porque a cadeia lateral é igual, o aminoácido é o mesmo. Mas sempre que não há identidade, a cadeia lateral vai ser diferente. E então nós não podemos usar o template para a conformação da cadeia lateral. Mais uma vez, podemos recorrer a estes métodos baseados no conhecimento que já temos, e uma forma de fazer isto é usar estas bibliotecas de Rotamo, que são criadas a partir de estruturas determinadas com boa resolução e que têm as conformações mais prováveis para as cadeias laterais de cada aminoácido em função da sequência à volta desse aminoácido e da geometria da cadeia principal. Portanto, o que nós podemos ver é, para cada parte da nossa cadeia principal e para cada aminoácido, vamos ver na biblioteca de Rotamo quais são as conformações mais prováveis para a cadeia lateral daquele aminoácido quando a cadeia principal tem aquela conformação e depois testar essas conformações mais prováveis para ver qual é que encaixa melhor na estrutura da nossa proteína. Portanto, mais uma vez, nós estamos a recorrer a bibliotecas com estruturas diferentes e selecionar aquelas que melhor encaixam nas condições locais em que temos cada aminoácido. Podemos também aqui fazer minimização de energia com essas técnicas ab initio. Na verdade, o mais comum é haver uma abordagem mista, baseada nas bases de dados de estruturas que temos e em cálculos ab initio, mas nós vamos ver melhor estes a seguir. Há aqui alguns problemas, normalmente quando temos na parte central da proteína as conformações são bastante mais restringidas por causa da interação entre as várias cadeias laterais e então aí podemos mais facilmente ter confiança na forma como temos as cadeias laterais. À superfície é mais difícil não só porque elas são menos restritas, como também porque as nossas bases de dados
de conformações de cadeias laterais à superfície da proteína são menos fiáveis por causa dos contactos que existem dentro do cristal entre proteínas que não são contactos fisiológicos. Lembram-se quando estávamos a ver o problema de usar as estruturas no PDD, nós tínhamos de determinar a biomolécula e tínhamos de distinguir entre aqueles contactos que há entre as proteínas por causa de estarem todas empacotadas no cristal e os contactos que existem porque elas vivem mesmo juntas. Portanto, quando nós estamos a olhar para estas bibliotecas de rotamers à superfície da proteína, nós temos uma mistura de conformações que se devem a interações fisiológicas entre os vários domínios ou os vários monómeros e também conformações que se devem ao empacotamento no cristal. Portanto, aí pode ser mais difícil modelar adequadamente a cadeia lateral à superfície. Outro problema é que a modelação da cadeia lateral exige que a cadeia principal esteja bem modelada. Temos a estrutura daquele backbone correta, porque senão a cadeia lateral vai ficar correta. Infelizmente, a maneira como nós pomos as cadeias laterais pode influenciar também a estrutura do backbone, porque principalmente se as cadeias laterais forem grandes, pode ser preciso um ajuste conformacional para caber tudo. Portanto, há aqui um daqueles problemas em que várias coisas podem correr mal que depois afetam umas às outras. Mas, essencialmente, o que temos de fazer no fim, para termos uma estrutura mais fiável, será tentar otimizar isto tudo. Nós vamos ver a seguir alguns métodos para fazer isso. Vamos ajustar as cadeias laterais, ajustar a cadeia principal e ir repetindo até convergência ou até gastarmos o tempo que nós tínhamos alocado para este cálculo. No final, temos de validar a estrutura. Este passo é importante porque, no fundo, nós estamos a tentar adivinhar a estrutura de uma proteína com base no que conhecemos das outras e agora temos de ver se faz sentido. Portanto, podemos avaliar a identidade de sequência com os templates em cada trecho que ficou alinhado e aqui temos uma ideia se estamos dentro daquela zona segura ou se saímos da zona segura. Se houver muita identidade, então podemos ter mais confiança no nosso modelo. Identidade baixa, provavelmente não. Podemos avaliar também a energia desta conformação, se há ângulos de épsilon que são pouco prováveis, se há colisões entre os átomos ou torções nos ângulos de ligação e assim por diante. Isto pode nos dar uma ideia de se a estrutura está adequada ou não, ou até ajudar a identificar partes problemáticas. E podemos também ver as estatísticas do que é normal, das conformações de cadeias laterais, dos ângulos de Edwards em cada tipo de aminoácido, aqueles plots de Ramachandran e assim, comprimentos de ligação, densidades dos átomos, etc. Portanto, podemos fazer uma análise estatística comparando elementos descritivos da nossa estrutura com aquilo que é normal acontecer nas estruturas conhecidas. O Swift Model usa este score, esta pontuação, o QMIN, que usa potenciais estatísticos, distâncias entre átomos, áreas de superfície solvatada, ângulos de Edwards e assim por diante. Também a concordância entre a estrutura secundária prevista com o Cypred e a estrutura secundária do modelo. Lembram-se que a previsão de estrutura secundária é relativamente fiável. Portanto, este normalmente é um atributo também que é considerado, que é prever a estrutura secundária da nossa sequência e, principalmente naquelas regiões onde há muita confiança num certo elemento de estrutura secundária, verificar que depois no modelo que nós produzimos a estrutura secundária está lá. Se houver muita discrepância entre esses, a pontuação será mais baixa. E também a semelhança estrutural entre o modelo e o template. Notem que se nós primeiro modelarmos a nossa sequência com base no template, a semelhança estrutural será muito grande. Mas depois, se otimizarmos a estrutura, se tentarmos resolver estes problemas de torções nas ligações e colisões entre os átomos, se não houver uma boa correspondência entre a nossa sequência e aquela estrutura, podemos ficar com uma estrutura substancialmente diferente. E isso dá-nos uma ideia também que estamos a desviar daquela situação ideal para a modelação para o homologia. Isto, na modelação por homologia, o que nós fazemos com sequências que tenham um bom alinhamento sequencial com a estrutura do template. Portanto, há uma boa homologia sequencial também.
No threading de proteínas, ou também chamado fold recognition, nós tentamos ir mais longe do que isso. Em vez de exigirmos uma boa homologia de sequência, como fazemos na modulação por homologia, em que temos de alinhar a nossa sequência por template, nós vamos à procura de estruturas que estão sequencialmente mais longe, de outros templates que estão sequencialmente mais longe. E a razão pela qual podemos fazer isso é que podemos assumir que a sequência pode variar bastante mais que a estrutura está bastante restrita pela evolução. Aliás, o número de estruturas, de elementos estruturais diferentes é bastante mais limitado, e então, mesmo que as proteínas já sejam parentes afastados e já tenham divergido muito na sequência, demais até para conseguirmos um bom alinhamento sequencial, ainda assim a estrutura pode ser muito semelhante. Se nós conseguirmos encontrar as correspondências certas com esses parentes mais distantes, nós conseguimos modelar a estrutura. Portanto, essa será a ideia aqui. Ir à procura de correlações mais abrangentes entre sequência e estrutura para conseguir modelar a estrutura de uma sequência que nós temos, mesmo na ausência de bons homólogos que nós consigamos facilmente alinhar. E temos alguma evidência de que isto é possível, porque conforme nós vamos tendo cada vez mais estruturas, começamos a notar que há muita repetição de elementos estruturais. Nós temos muita diversidade de sequência, mas os elementos estruturais parecem ser bastante mais limitados. Portanto, a maior parte das novas estruturas que vamos encontrando acabam por ter elementos estruturais parecidos com outras estruturas já conhecidas, não parece haver muita diversidade aí. A abordagem típica aqui, em geral, será, por um lado, nós vamos medir ou avaliar o ambiente em que normalmente cada resíduo costuma estar. Por exemplo, vamos considerar os vizinhos na sequência, os vizinhos na estrutura e tentar encontrar uma correlação entre os elementos estruturais que aqueles vizinhos, que aqueles aminoácidos ao quais costumam pertencer, em estruturas conhecidas e correlacionar isso com elementos da sequência. Por outro lado, precisamos também de encontrar estruturas que podem ter uma homologia sequencial mais baixa, portanto estar mais longe na evolução, e para isso não vamos depender simplesmente de alinhamentos entre sequências. Portanto, vamos usar alinhamentos múltiplos de sequência, aqueles perfis de modelos ocultos de Markov são bastante poderosos para isto, para tentar ir mais longe nas semelhanças entre as sequências, e agora vamos comparar sequências de famílias de sequências com estruturas conservadas dentro dessas famílias. Portanto, aqui, essencialmente, o que nós estamos a fazer é, em vez de comparar simplesmente a sequência cuja estrutura não conhecemos com a sequência de uma estrutura conhecida, nós vamos tentar encontrar uma família de sequências à qual a nossa pertence, bem que cada uma dessas sequências pode ser bastante diferente da nossa, e depois procurar elementos conservados de estrutura nesta família e tentar encontrar correlações certas entre elementos da nossa sequência e esses elementos da estrutura. Vamos ver aqui um exemplo. O cálculo da energia de threading usado no Deep View dá-nos uma ideia de como podemos fazer esta avaliação da correspondência entre a sequência e a estrutura. O nome aqui do threading vem como quando nós estamos a tentar enfiar, por exemplo, a linha na agulha ou algo assim. Nós, no fundo, estamos a enfiar uma sequência por uma estrutura e queremos avaliar a adequação de ter aquela sequência de aminoácidos metida naquela estrutura. Então, para isso, esta medição usada no Deep View para calcular a energia de threading, a energia de ter aquela sequência naquela estrutura, usa este potencial médio de força a nível dos átomos, em que definiram 40 tipos de átomos diferentes, átomos pesados não ignorando os hidrogénios, portanto, baseados no resíduo existente, no aminoácido, na posição, nas ligações e assim por diante, e calcularam distribuições de frequência das distâncias entre os vários tipos diferentes de átomos, até em 20 classes de meio angstrom até 10 angstrom. Portanto, podem imaginar que entre aquele par de átomos nós temos uma certa distribuição de distâncias, entre outros temos outra distribuição e assim. E nós podemos relacionar uma distribuição estatística com uma energia, por exemplo, com a distribuição de Boltzmann, em termodinâmica estatística, fazemos isso. Então conseguimos, com base nas distribuições de distâncias entre os átomos, calcular uma energia
que corresponda a essas distribuições, a essas estatísticas. Então temos um potencial energético ou de força que podemos atribuir a cada átomo em função das distâncias a que ele se encontra de outros átomos na sua vizinhança, nessa vizinhança de 10 anos. E com isso podemos percorrer a nossa sequência alinhada com aquela estrutura e ver se os átomos da nossa proteína se dão bem, digamos assim, qual é a energia em que eles estão quando estão naquela estrutura. Eles podem também fazer isto a nível do aminoácido, portanto, neste caso usando só os carbonos alfa, e basicamente com estas funções é possível estimar rapidamente a energia de pôr uma sequência numa certa estrutura. E então podemos ter algo como isto. Nós pegamos num template, numa sequência diferente, ajustamos a sequência a este template, temos esta cadeia principal, e agora vamos avaliar a energia olhando para a vizinhança de cada um daqueles átomos e vendo as distâncias aos átomos de outro tipo, quão se distanciam ou se aproximam das distribuições normais que nós encontramos na maioria das estruturas. E aqui podemos ver zonas com energia baixa, aqui os verdes, azuis, mas zonas com energia alta, estes vermelhos. Estes estão a indicar partes da nossa estrutura que não são adequadas à sequência que nós estamos a pôr lá. Aqueles átomos não costumam estar naquele tipo de vizinhança e então a energia fica ali alta. Portanto, desta forma, nós temos uma maneira de alinhar a nossa sequência com uma estrutura que não depende diretamente da homologia. Estamos a olhar para algo mais abrangente, que é uma média, uma distribuição encontrada em muitas estruturas diferentes, e que podemos também usar para avaliar a nossa estrutura. Quando nós temos um modelo para a estrutura da nossa sequência, podemos avaliar em que sítio é que ele se desvia mais do que seria normal. Este outro exemplo desta abordagem de Solve Recognition e Threading usa também uma ponderação deste tipo de valores, destes cálculos, com base na entropia que encontramos no alinhamento múltiplo sequência. Portanto, lembra-se que a entropia é uma medida da desordem que nós encontramos em algum sistema, ou da falta de informação, e então o que fizeram foi, com o Scilab, com várias iterações, obter uma família de proteínas semelhantes à sequência que nós queremos modelar. Portanto, esta é uma família bastante abrangente e podemos calcular o alinhamento de múltiplas sequências e agora vamos medir a entropia em cada uma das colunas do alinhamento de múltiplas sequências. Ou seja, estamos a medir quão diversos são os tipos de aminoácidos que encontramos alinhados com cada um dos resíduos da nossa sequência. E com esta entropia nós podemos ponderar quão fiável é, ou qual é a importância que vai ter aquele aminoácido na decisão da estrutura que vamos atribuir. Depois temos aqui também a previsão da estrutura secundária, a sensibilidade ao solvente e assim por diante, e com estas medidas todas vamos escolher as partes dos templates mais adequados para alinhar com a nossa sequência. Notem que nós não estamos a fazer um alinhamento simples da nossa sequência com a sequência de cada um dos templates, estamos a considerar toda a família de sequências parecidas com a nossa e tentar alinhar esse perfil com templates que estejam também na mesma família. Aqui, para fazer isto, eles treinaram, estes são algoritmos de aprendizagem automática, neste caso a árvore de regressão, para tentar encontrar os pesos certos para fazer esta avaliação e encontrar o melhor alinhamento. Depois, com isto, vão ter um conjunto grande de possíveis alinhamentos entre a sequência e a estrutura e filtram-nos com base naquelas falhas que depois obtemos no espaço. Portanto, se nós estivermos a alinhar a nossa sequência com um template de maneira a que depois, no nosso modelo, a estrutura não é viável porque tem buracos, então esses estão rejeitados. Mas a ideia principal aqui é que, para irmos para além da mera homologia de sequência entre a sequência que queremos modelar e o template, nós estamos a considerar um alinhamento múltiplo de sequências com a família toda, considerar com pesos diferentes aquelas partes mais conservadas e menos conservadas e usar isso para depois percorrer a nossa base de dados de templates e tentar encontrar os mais adequados.
servidor bastante usado para isto, este o Fire 2 neste caso, que é uma versão mais recente, vai usar este método HHBRIC para procurar homólogos. Isto é um método de comparação de modelos ocultos de Markov que tem a vantagem de ser bastante rápido, portanto, permite procurar numa base de dados de famílias, de perfis de famílias de sequências criados por modelos ocultos de Markov e procurar lá um modelo oculto de Markov que descreve a família da nossa sequência. Portanto, nós com isto conseguimos ir além do mero alinhamento de sequências e este método ainda é melhor, dá melhores resultados do que o PsyBlast para procurar parentes mais distantes. Depois, há a previsão da estrutura secundária com o PsyPred. Este é bastante usado. A previsão da estrutura secundária é um passo importante neste tipo de modulação porque é mais fiável do que a previsão de estrutura diária completa. E depois, este perfil é usado para criar um modelo oculto de Markov e ir à procura numa biblioteca de perfis de sequências para as quais também haja estruturas conhecidas. Portanto, esta será a biblioteca de vários folds diferentes onde nós vamos buscar os templates. Notem que aqui temos algo semelhante à modulação por homologia, porque estamos a usar templates homólogos à sequência que queremos modelar, mas a grande diferença é que nós usamos estes perfis ou alinhamentos múltiplos de sequência ou algo assim que nos permita ir além da mera alinhamento de duas sequências. Depois, as partes que não têm diretamente o template são modeladas com recurso a bibliotecas de fragmentos destes fluxos e, finalmente, colocada as cadeias secundárias. Portanto, usando o esquema do artigo, depois vocês podem ver, nós temos a nossa sequência, um perfil por modelos ocultos de Markov é usado a partir das sequências semelhantes a esta da nossa sequência. O alinhamento múltiplo de sequência é usado para a previsão de estrutura secundária e depois, com a estrutura secundária e o alinhamento múltiplo de sequência, é criado este perfil, também com modelos ocultos de Markov, que vai ser usado para pesquisar na base de dados dos templates. Portanto, aqui a nossa procura por template não é por comparação direta de sequência, mas nós estamos a procurar uma família de sequências determinada por este modelo oculto de Markov, que nós fizemos a partir da nossa sequência, estamos a compará-las com outras famílias de sequências para as quais há estruturas conhecidas. Notem que estas sequências não precisam ter todas as estruturas conhecidas, basta haver algumas estruturas dentro daquelas famílias de sequências. Portanto, isto permite-nos ir bastante mais longe no espaço das sequências e procurar parentes mais afastados. Depois, vamos encontrar aqui vários templates em várias partes da nossa sequência. Isto permite obter um primeiro traçado da cadeia principal e depois modelamos aquelas partes que falham, aquelas partes onde não têm bons templates. Finalmente, adiciona-se as cadeias laterais e obtém-se sempre o modelo final. Existe também um modo intensivo que mistura esta abordagem com os templates, esta abordagem knowledge base, com previsão ab initio. Tem um algoritmo especial, o COIN, que vai simular a proteína a sair do ribossoma e a ir-se enrolando com dinâmica molecular. Mas isso vamos ver agora na aula a seguir como é que faz. Portanto, resumindo, esta parte de modelação com base em estruturas conhecidas, ou Knowledge Based Modeling, nós podemos dividir em dois tipos diferentes. Modelação por homologia, nós podemos fazer quando a identidade de sequência é suficientemente boa para simplesmente alinharmos a sequência que nós temos com as sequências das estruturas conhecidas. Aqui sabemos que boa homologia de sequência permite-nos fazer um alinhamento fiável e, além disso, implica semelhança estrutural. Portanto, basicamente, vamos escolher os templates com base na sequência, alinhá-los com a nossa sequência e depois modelar a estrutura. Se nós não temos templates com boa identidade na sequência, nós precisamos de ir mais longe. Então, temos esta Protein Threading, ou Fold Recognition, que tem essencialmente duas ideias. Uma é que, para procurarmos homólogos
com mais distância, nós não podemos ir simplesmente por comparação de sequências, temos que criar aqueles perfis das famílias de sequências. Pode ser, por exemplo, aquelas matrizes dependentes da posição, como se usa no Scilab, ou, mais recentemente, parece funcionar melhor, os modelos ocultos de Markov para descrever uma família de proteínas. E agora vamos usar estas descrições da família de sequências para procurar famílias homólogas em que individualmente as sequências podem ser bastante distantes, mas a família é semelhante. Depois, outra parte importante é a forma como nós avaliamos a correspondência entre a sequência e a estrutura, que não pode ser dependente de um bom alinhamento sequencial, mas temos de ir olhar para a tal energia de threading que depende mais de outros elementos estatísticos que nós tiramos de famílias de estruturas. Portanto, basicamente temos homology modeling para sequências muito parecidas, o protein threading para sequências mais distantes. Para ler sobre isto, vocês têm aqui uma introdução ao homology modeling que explica mais na prática como podem usar o servidor, o Swift Model, e um pouco as ideias básicas da modelação por homologia. E tem aqui o artigo sobre o Spire 2 que explica como é que funciona este servidor de Folder Acquisition. Há outros artigos também que eu referenciei aqui, se quiserem ler, mas estes serão os mais interessantes para ler sobre esta matéria. E vamos fazer um pequeno intervalo.